Capitão Bonfim na área, combate, vamos guerrear? Tá na hora da nossa aula de português. Dá o like no vídeo, inscreva no canal Curso TI, atenção a tudo, nossas missões, preparação forte para as nossas provas elegantes. Pessoal, vamos falar hoje de português, palavras no sentido figurado. Como assim, mestre? Você tá engraçadinho hoje, né? Você parece ironia. Mas o que seria no sentido figurado? O que eu queria falar e não falei? O que eu digo? Tem uma diferença. Nós temos as figuras de linguagem e o uso de palavras, o uso de figuras de linguagem e sentidos figurados. Então, temos vários tipos de figuras de linguagem, mas nós vamos chegar lá, vamos estudar esses tópicos também pra gente. Preparado, guerreiro? Preparada, guerreira? Tá na hora! Vamos lá, pessoal, olha essa frase. Ele está sentindo o mundo nas costas. E aí? Azul ou vermelho? Prova é assim, pensa rápido, mas a verdade é uma só. Onde é que vai cair essa interpretação de texto? Nem sempre as questões de português, para a nossa prova especificamente, vão ser de gramática. Então você precisa interpretar o texto, entender o que está acontecendo ali. Então aqui é um sentido o quê? Literal, figurado? Figurado por quê? Como é que ele vai levar o mundo nas costas? Acertou quem falou vermelho, aê. Como é que ele vai levar o mundo nas costas? Não tem como, é um sentido figurado. Quer dizer o quê? Muitas responsabilidades para uma única pessoa. Então, o mundo nas costas é o quê? Está assoberbado, está atarefadíssimo para poder executar a missão, ok? Vamos observar aqui. Quando cai tirinha em prova, lascou, né? Nossa prova cai tirinha, hein? É muito importante você estudar o estilo da prova e da banca. Vamos lá, ó. No mundo conectado, não há preconceitos. Sou alto, louro e sincero. Não há ignorância. Ler pra quê? Tem tudo no Wikipédia. Não há covardia. Nova mensagem. Eu não te amo mais. Bem interessante, né? Então, quer dizer, o sentido literal, a palavra está no contexto com seu sentido objetivo, aquele que encontramos no dicionário. No figurado, a palavra aparece com seu sentido alterado, permitindo diferentes interpretações que dependem do seu contexto. Aqui, por exemplo, temos a figura de linguagem sendo expressada, né? Então, essa tirinha denota uma postura assumida por seu produtor, frente ao uso social da tecnologia, para os fins de interpretação e de informação, né? E o posicionamento é expresso de forma argumentativa, por meio de uma atitude. Então, nesse caso especificamente, não vai ser resignado, né? É uma figura de linguagem que está sendo expressada ali, crítica e expressa pelas ironias. Então, a ironia é uma figura de linguagem que nós vamos falar também para poder ter essa diferença da relação. Assim como metonímia, metáfora, né? Hipérbole, que é o exagero, falaremos melhor sobre isso. Recruta zero, outra tirinha importante também, carimbo fortemente dos jornais, né? Então vamos lá. Um dia você vai se dar mal, pode escrever isso. Aí ele vai lá, ó, um dia você vai se dar mal. Pare com isso, quer dizer, ele vai trocar o mal por bem, né? Quer dizer, vai mudar. É interessante essa relação, porque quando nós temos o recruta zero literalmente, né, ó, literalmente apagando, né, mostra essa relação. Quer dizer, o tenente esperava que a sua fala fosse entendida como uma advertência. O recruta zero modifica o comportamento que provocou a observação inicial. Então, o recruta zero deveria ter considerado o texto da fala, ou seja, uma observação é feita depois do tenente ter feito a previsão sobre o futuro do soldado. Um dia você vai se dar mal. Nesse contexto, não se deve interpretar ao pé da letra a afirmação. Pode escrever isso. E sim, algo como no futuro você verá que eu tenho razão. Agora você não entende, soldado. O soldado nunca entende no início, ele entende depois, quando virá subtenente. Nesse exercício, espera-se que os alunos percebam a atitude que o soldado, como exemplo de insubordinação, contextualizando o recruta zero, soldado malandro, que evita o trabalho e desafia seus superiores. O que ele faz pode ser visto como uma provocação. Segue ao pé da letra a fala do tenente, em vez de contextualizá-la. Bem legal, né, pessoal? Então tem que estar atento porque a interpretação de texto pega.
E não é interpretação de texto segundo você. Você não importa. O que importa é o quê? É o que está no texto. Lembrem-se sempre disso. Mas, na minha opinião, brasileiro não tem opinião. Se tivesse, o governo estava do jeito que estava. Então a gente tem que ter o quê? Foco, ó. Foco na missão. O que está escrito? É isso que tem que estar. Nada de achismo. O que é o que está letra A? Porque no texto está falando exatamente assim. Forte abraço a todos. Caveira, salve o nosso general. Quem tem ele tem tudo.